presidente Jair Bolsonaro transmitiu o momento em que, acompanhado por deputadas, sancionou a lei que criou Agosto Lilás e assinou também a lei que simplificou os procedimentos e alterou a idade para laqueaduras e vasectomias. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 14 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Proteção à mulher. Agosto, mês de proteção à mulher. Pronto, fica mais bonito. Já está na live aí, tá ligado todo mundo aí? O senhor é o presidente que protege as mulheres. Pronto, olha aí, ó. Filma isso aqui, minha filha. Mas não pode. Já tá ok. Estamos aqui com várias senhoras parlamentares. Vamos falar rapidamente de duas coisas. São importantes, obviamente. Primeiro, a nova lei sobre laqueadura. E depois, Agosto Lilás, o mês de combate à violência contra a mulher. Eu, como coordenadora da bancada feminina, nós queremos agradecer, em nome de todas as mulheres do Brasil, o avanço dessas duas legislações. E nós estamos aqui com as duas autoras, presidente. Uma é a Carmen Zanotto, que vai falar sobre a laqueadura. Obrigada, presidente, pela sanção ao projeto de lei que trata da alteração da lei atual que nós tínhamos do planejamento familiar, possibilitando que os métodos definitivos, como a laqueadura e a vasectomia, possam ser feitos a partir dos 20 anos de idade ou com 2 filhos vivos, mas tem duas questões fundamentais, que é quando a mulher precisa ter o seu parto através da cesariana, ela pode fazer o procedimento neste mesmo ato cirúrgico. A lei anterior proibia, ou seja, a mulher sair do centro cirúrgico com o seu bebê, ia para uma fila interminável, absolutamente longa, para depois retornar ao centro cirúrgico para fazer a sua laqueadura. Então, reduzindo riscos e dando as condições de, no mesmo ato cirúrgico da cesariana, poder ser feita a laqueadura. E para homens e mulheres agora, está retirado a obrigatoriedade do marido autorizar a mulher e a mulher autorizar o marido. Porque o marido tinha mais facilidade, o homem, de fazer a vasectomia e a mulher precisava de todo um rito, dificultando ainda mais o acesso aos métodos definitivos. E aqui, presidente, eu preciso fazer um registro em nome da nossa coordenadora, a deputada Celina. Nós tivemos todo o apoio da Secretaria da Mulher
e a nossa relatora, a deputada Soraya Santos, que atuou brilhantemente no seu relatório, implementando, inclusive, o texto por nós apresentado. Então, muito obrigada, eu tenho certeza que é um avanço, sim, para as famílias brasileiras, porque evita o sacrifício de correr de um lado para o outro e permitindo que o diálogo continue nas casas, mas que a mulher possa realmente ter acesso. Então, laqueadura, passa de 25 para 21 anos, a mulher não precisa da autorização do marido para fazê-la, o homem também não precisa da autorização da esposa para fazer a vasectomia. E a laqueadura pode ser feita no ato do parto, é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. E eu quero agradecer aqui a sanção hoje da lei do Agosto Lilás, o mês de proteção à mulher, o mês de combate à violência contra a mulher. Essa foi uma ação exitosa no meu Rio Grande do Norte. Há mais de 7 anos que nós levantamos o mês de agosto como mês de proteção e hoje nós estamos tendo a oportunidade, o senhor como o presidente que protege a mulher está tendo a oportunidade de trazer isso tudo para o Brasil. Então, fiquei muito feliz com o trabalho da Secretaria da Mulher. Quero agradecer a Celina Leão. O Congresso Nacional ele já esteve todo iluminado de lilás nesse mês de agosto. E para mim é de suma importância que a minha primeira lei como deputada federal e uma lei numa bandeira que para mim é muito cara. É a proteção da mulher, o combate à violência doméstica. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelo seu trabalho em prol da mulher brasileira. E nosso governo, mais de 70 projetos. 78, presidente. 78 decretos, ou seja, legislações em defesa da mulher. E, obviamente, não é em grande parte, não. Em sua totalidade, devemos a essas que estão aqui, entre outras, que temos alcançado esse número e cada vez mais inserindo a mulher no local de destaque que ela merece na nossa sociedade. Parabéns a vocês, demais parlamentares, e parabéns às mulheres do Brasil todo. Vamos aqui sancionar o Agosto Lilás aqui. Gente, eu quero essas fotos, viu? Aí, Uhul! De novo! Pra quem vai a caneta bica aqui? Pra mim! Pessoal, parabéns aí. Assina aqui da laqueadura também, que já foi... Faz o livro também. Já foi publicado, né? Mas a gente vai aqui para Paulo Jaquil, para que assinar a laqueadora aqui. A nossa ministra está aqui. Laqueadora. Eu quero assinar tudo. Aqui já foi sancionado, é só assim. Assinar também? Essa aqui é sua. Vocês, cada um dá uma rubra aqui embaixo aí. Ou lá. O senhor tem a palavra. Alô? Bom, muito obrigado pela oportunidade, deputado Daniel Silveira, na pessoa de quem eu cumprimento os demais palestrantes aqui presentes, que participaram dessa audiência. Estamos aqui discutindo a questão do ativismo judicial, que é um mal, um câncer que vem se alastrando e crescendo no Brasil nos últimos anos. E por que ele vem crescendo? Porque por uma falha da Constituição. Não, a Constituição prevê exatamente o que cabe a cada um dos poderes, prevê o que cabe a todas as instâncias do Judiciário e, mais especificamente, ao Supremo Tribunal Federal, no artigo 102. As competências, as atribuições do STF estão no artigo 102. O que não está ali não é atribuição do STF. Porém, o STF vem insistentemente extrapolando as competências do artigo 102 da Constituição. Então, esse ativismo judicial vem crescendo não por uma falha da Constituição, mas por uma falha dos poderes, dos agentes públicos, que não limitam o poder do STF. E nesse processo de extravasamento de competências, são criados vários jargões jurídicos que não estão na lei, mas que vêm sendo repetidos até se tornar verdade no melhor estilo Goebbels. Jargões como, por exemplo, o STF pode errar por último. A Constituição é o que cada ministro do STF tem na cabeça dele. Cada um tem uma Constituição na cabeça. O STF dá a última palavra sobre tudo. O STF é poder moderador. E, principalmente, o STF arbitra conflitos entre poderes. Isso não está na Constituição. Isso é invencionice, isso é caô, isso é balela. Mas alguém falou, não digo nem que foi um ministro do STF,
Algum doutrinador fala isso, e as pessoas saem repetindo, e como a colega Mariana Cardoso disse, as pessoas, quem não é do direito, começa a acreditar que isso é verdade, que o STF pode tudo. A lei é só uma referência ali. A lei, mas eu vou fazer o que eu quero. Se eu quiser revogar a lei da gravidade, eu revogo e pronto. E o problema da gravidade, mas é inconstitucional. Nós estamos nesse ponto. E a artimanha para isso, com todos esses jargões inventados e vários outros artifícios que são usados, é sempre assim, a consolidação do entendimento jurisprudencial num caso pequeno, sem importância. Você extravasa algum dispositivo constitucional num caso sem importância, aí você tem um entendimento jurisprudencial produzido. Aí você aplica num caso um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, de repente começa a prender parlamentares, a fazer busca e apreensão na casa de empresários por causa de WhatsApp, porque lá atrás extravasaram um pouquinho o limite das atribuições constitucionais do Poder Judiciário. E aí, está extravasando tanto que nós já passamos do ativismo judicial. Estamos aqui discutindo o ativismo judicial, mas já estamos no ativismo político. Ativismo judicial seria quando o judiciário começa a produzir leis, começa a julgar, mudando leis e, portanto, produzindo uma nova lei, fazendo com que aquele entendimento seja uma nova lei, né? Esse é o ativismo judicial. Esse seria, assim, se a gente comparar com o futebol, seria o apito amigo. Um juiz que deixa de marcar um pênalti, expulsa um jogador do outro time, como hoje em dia não expulsa o jogador, mas derruba perfis na internet, faz todo esse tipo, silencia, censura as pessoas, é como se expulsasse um jogador do outro time. Esse é o ativismo judicial. Nós estamos hoje no ativismo político. Hoje um juiz, como um juiz de futebol, é como se ele pegasse a bola, tabelasse com um dos times e chutasse para o gol. O que está acontecendo é isso, eles estão sendo ativos na política. E a gente vê isso em várias áreas da vida nacional, da gestão pública, isso acontecendo. A gente vê, por exemplo, quando o ministro do STF se reúne com embaixadores para articular uma ação política internacional, ele vai lá na Costa Rica, assina um tratado internacional, sendo que isso é competência do presidente da República, pelo artigo 84, inciso 7º da Constituição, competência do presidente, sujeito a referendo do Congresso Nacional. Não menciona o judiciário, mas ele vai lá e ocupa o lugar dos membros da carreira diplomática. Ele ocupa o lugar de parlamentar, eles ocupam, né, ministro do STF, lugar de parlamentares, quando vem aqui nessa casa, reunir com líderes partidários para articular aprovação ou rejeição de PECs ou PLs. Isso é atribuição de parlamentar, não é atribuição de juiz. O juiz está fazendo política. Não é que ele está sendo ativismo judicial, está fazendo ativismo político. Agora, ele resolve, os juízes, ministros do STF, resolvem ocupar lugar de membros do MP e de delegados de polícia quando instauram e presidem inquéritos. E, assim, criam crimes. Antigamente estava se criando crime por jurisprudência. O exemplo mais famoso é a conduta de homofobia, que não é crime, que não está escrito em nenhum lugar do Código Penal ou da legislação correlata, mas o STF entendeu que é equiparado ao crime de racismo, por jurisprudência, dando interpretação extensiva à lei penal, que é um preceito básico do direito, da garantia do cidadão, que não se pode dar interpretação extensiva para a lei penal. Isso a gente aprende no primeiro ano da faculdade de Direito, mas eles foram contra isso. Eu fico vendo agora os professores ensinam para os alunos, não pode dar interpretação extensiva para a lei penal. O aluno vai lá e cita a decisão do STF com interpretação extensiva da lei penal. Eu não quero entrar no mérito. Se a sociedade entender que a conduta de homofobia, seja lá o que isso for, deva ser crime, então que o Congresso Nacional vote uma inserção de mais um artigo no Código Penal dizendo que a homofobia é crime com essa pena, mas não o STF. E como ninguém fez nada, ficou por isso mesmo, hoje agora estão criando o crime de fake news, não é nem por jurisprudência, é por inquérito. Porque não tem uma jurisprudência, não tem uma decisão para se balizar e dizer isso é fake news, isso não é fake news. Tem um inquérito dizendo que qualquer coisa que eu discorde é fake news. E você não sabe o que é. Então, assim, já extravasou, está um ponto mais além esse tipo de problema. E alguma coisa tem que ser feita para parar, porque senão, se ninguém parar, daqui a pouco vem uma coisa maior ainda. E vai ser quando? No 7 de setembro? Vai ser na apuração das eleições? Isso ninguém sabe. Então, é muito complicado. E quando o Supremo faz esse tipo de coisa, ele extrapola, ele está, assim, atacando o artigo 2, o artigo 2º da Constituição, quando fala que o Brasil tem 3 poderes independentes e harmônicos entre si. É um poder hoje na República que está coagindo os outros 2. E isso é reconhecido por uma parte dos membros do Legislativo e pelo chefe do Poder Executivo. Está havendo essa coação. E quando há essa coação, o único dispositivo constitucional que poderia ser aplicado, que fala de arbitrar essa divergência dos poderes, é o artigo 142, quando diz que cabe às Forças Armadas garantir o exercício dos poderes. Veja bem, o artigo 42 não fala em fechar poder, não fala em destituir membros de poder, não fala em colocar tanque na rua. Isso aí são interpretações equivocadas que muita gente que não é do ramo jurídico deu para esse artigo. O que ele fala é garantir
a dependência, o exercício dos poderes, de um poder coagido contra o poder coator. E hoje a gente sabe quem é o poder coator e quem são os poderes coagidos no Brasil. Então, cabe às Forças Armadas, instituições de Estado, sentar numa mesa, negociar e falar cada um o seu quadrado. Esse é o papel que está previsto no artigo 142 da Constituição. E o artigo não fala em defender fechamento, mas, como a colega também, Marina Cardoso, bem colocou, a livre opinião tem que ser garantida. Devia aqui no Congresso, por exemplo, defender o parlamentarismo. E quem defende o parlamentarismo estaria defendendo, vamos dizer assim, o fechamento do Poder Executivo. Na verdade, é a redução dos poderes do Poder Executivo. Mas também você pode defender a monarquia. Aliás, já houve plebiscito no Brasil, em 1993, para se defender a monarquia, para votar, né, a favor da monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. Na monarquia, você, uma vez instalada a monarquia no Brasil, nós vamos também adotar o poder moderador que estava previsto no artigo 102 da Constituição de 1824. Estava lá o poder moderador. Se eu defender que o Brasil tem que ter 4 poderes, posso defender, não posso defender o poder moderador, você pode discordar de mim. Mas a gente tem que ter liberdade para defender esses poderes. Ou ainda a reformulação dos poderes. Como o colega falou, alguém falou da extinção do Senado, que é discussão de um Senado, de um Congresso unicameral, como tem em vários países. Hoje nós temos um modelo bicameral. Isso não é legítimo defender que tem que ter só os representantes do povo pela proporcionalidade sem a dos estados. E mais, você pode defender no Brasil a adoção de modelos de outros países, como, por exemplo, estou concluindo aqui, por exemplo, o modelo britânico não tem Suprema Corte. Você tem a monarquia, a rainha, você tem o parlamento, a House of Commons e a House of Lords, a House of Commons equivalente à nossa Câmara, mais ou menos, a House of Lords ao Senado, e o primeiro-ministro. A instância máxima do judiciário é subordinada à House of Lords, que é mais ou menos equivalente ao nosso Senado. Não tem uma STF, a gente segue o modelo americano do STF, que você tem uma Suprema Corte que tem a função recursal e a função de controle de constitucionalidade. O modelo francês, por exemplo, já não é assim. Você tem dois, é como se fosse, traduzindo, 2 Supremos. Um que faz o controle de constitucionalidade e o outro que é a instância recursal. Não é o mesmo tribunal. Eu não posso defender que o Brasil tenha 2 instâncias, uma para fazer o controle de constitucionalidade e uma para ter instância recursal, aí vamos dizer que eu estou atentando contra o poder? Não, nós estamos com uma proposta de redesenho das atribuições, das competências dentro da gestão pública. Então, isso não pode ser tratado como golpista, como está tentando contra as instituições, quer atacar a democracia. Não, nós estamos defendendo a democracia. Nós defendemos a democracia. A democracia no Brasil veste verde e amarelo. A democracia no Brasil quer eleição transparente, quer o direito de poder falar, se expressar sem censura. E se você não concordou, se você discordou, venha rebater meu argumento. E não simplesmente derrubar a página das pessoas na internet, amordaçar, quebrar sigilo bancário por causa disso. Isso é um absurdo, entrar em grupo de WhatsApp. Aquilo ali não foi uma informação pública, ninguém publicou nada, era um grupo fechado de WhatsApp. Se você não puder defender a sua ideia, por mais absurda que seja, num grupo de WhatsApp, acabou o debate público. Se acabou o debate público, acabou a democracia. É contra isso que nós estamos lutando. Obrigado, deputado. Obrigado, doutor Alex Canuto.